Os confins da terra. E agora vamos iniciar a nossa entrevista com o nosso pastor Genilson Lucena. Bom dia, Genilson, seja bem-vindo. Bom dia, irmã Andréia, bom dia, queridos e amados ouvintes. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Bem? Glória a Deus. A falta de costume de estar aqui como entrevistado, né? E quero agradecer desde já a todos os ouvintes que estavam esperando essa transmissão, essa entrevista, e dizer que é sempre uma alegria. Estou com muita, mas muita saudade mesmo dos nossos ouvintes. E eu digo, irmã André, que esse período de licenciamento ele tem um momento muito bom, né, muito importante, muito maravilhoso, que é poder estar com os nossos ouvintes na casa deles, ter um tempo para visitá-los, e tem um outro momento muito difícil para mim, que é exatamente estar afastado da programação da rádio. Isso eu diria, o ponto que mais dói, né? O ponto mais angustiante de todo esse processo. Tá? Mas é uma cruz que a gente vai ter que carregar, e o bom é que é apenas por um tempo, né, irmã? Mas fique à vontade, você é entrevistadora e hoje estou aqui na condição de entrevistado. Amém. Então vamos lá, a primeira pergunta. Para quem não sabe, o Genilson, ele é o presidente da Missão Rede Fé, e gostaríamos de saber, Genilson, como está a Missão Rede Fé? Eu tenho sempre dito, irmã André, que a Missão Rede Fé ela é um desafio constante. Enquanto ela existir, sempre haverá esse desafio, porque o projeto do Senhor, ele é um projeto que não para, né? Então nós estamos numa guerra, e a Missão Rede Fé ela é uma ofensiva 24 horas por dia contra o império das trevas. Então não é de se esperar que a gente vai estar entrando no campo, no território dominado pelo inimigo, e ele vai nos receber com as boas-vindas, dizendo: pode tomar conta que vai ser tudo tranquilo, esse território é de vocês. Não, a gente não espera isso. Na verdade, a gente tem sofrido, né, na pele. A gente tem sofrido na pele exatamente o embate do inimigo, né? O inimigo lutando, inclusive, para nos parar. E eu digo, por que a gente tem sofrido isso? A gente tem sofrido isso porque nós estamos contra-atacando ele 24 horas por dia. Mesmo quando nós estamos dormindo, irmão, você que é um mantenedor dessa missão, a rádio está propagando a palavra que vai libertar pessoas e vai fazer com que essas pessoas sejam propagadoras da mensagem também. Então é uma luta diária, né? E eu, antes de me ausentar da rádio, da programação da rádio, porque eu estou ausente da programação da rádio, não estou apresentando os programas, devido à lei eleitoral, que eu vou falar um pouquinho mais tarde sobre isso, eu estava sempre alertando aos irmãos. Irmãos, eu sei que tem irmãos que se identificam com a nossa forma de propagar a palavra, que tem prazer em nos ouvir, né? Isso é muito bom, maravilhoso. E tem irmãos que, às vezes, quando aquele locutor preferido deles não está no ar, eles até param de ouvir a rádio. Eu sei que existem irmãos que ficam desgostosos e param de ouvir a rádio. E eu vim alertando e dizendo aos irmãos que qualquer pessoa que estiver aqui, né, qualquer filho de Deus ou filha de Deus que estiver aqui, ela vai ser utilizada pelo reino de Deus para que os propósitos do eterno sejam alcançados. Qualquer uma pessoa, independente de ser homem ou mulher,
né? E assim como os dedos das nossas mãos, né, são todos diferentes, assim são os filhos de Deus. Eles são diferentes, eles têm características diferentes. Um fala de uma forma, outro fala de outra forma, mas todos podem ser úteis e são verdadeiramente úteis dentro do propósito do Senhor. Então eu vinha preparando os ouvintes, irmã André, dizendo aos ouvintes que quando eu estivesse ausente, que eles não só continuassem ouvindo a rádio, né, mas também continuassem cooperando para que a rádio esteja no ar, porque é um momento angustiante, tá fora do ar e ver as dificuldades que a rádio está passando. Né? E sabendo que eu não posso entrar no ar e fazer uma chamada, daquelas chamadas que a gente faz, porque quem é que mais sabe onde o calo aperta do que aquele que é eu diria, o possuidor do calo. Cada um sabe onde o calo aperta. E a responsabilidade, querida e querido que está me ouvindo, está sobre o meu nome e o nome da irmã André. Eu sou o presidente, ela é a vice-presidente dessa missão, e a responsabilidade civil e criminal está em cima dos nossos nomes. Tá? E talvez você diga, mas por que? Eu digo, porque fomos nós que assinamos os contratos. Se ninguém honrar, né, com a obra do Senhor, eu digo, nós vamos ter que honrar de todo jeito. Ou então nós podemos ser punidos civilmente. E não vai acontecer isso, porque eu creio que existem homens e mulheres de Deus que estão nos ouvindo e que não vão fugir à luta. Isso mesmo, que entenderam o chamado e estão fazendo sua parte. Eu creio, e só que é em pequena proporção ainda, né, irmã? Ainda, e isso precisa ser multiplicado, Genilson. Multiplicado para permanecermos no ar. E como eu sempre tenho falado, você tem recebido a bênção, você tem visto que essa rádio realmente é uma bênção dentro da tua casa. Então, seja um abençoador para que outras pessoas possam ter essas emissoras dentro das suas casas, levando 24 horas a palavra do Senhor. Verdade. Sendo canal do Senhor neste tempo aqui na Terra. Isso, eu digo que a Rede Fé ela é um grande instrumento de evangelização, porque vidas têm sido alcançadas pelo reino de Deus e através dessas vidas outras serão alcançadas também, e tem sido muitos testemunhos, né? Muitos testemunhos. Então eu digo que a missão vai bem, tá? A missão ela continua propagando a mensagem do Evangelho e nunca vai parar, e independente de onde eu esteja, eu estarei fazendo a obra do Senhor, independente de estar com microfone ou sem microfone, com rádio ou sem rádio, eu estou fazendo a obra do Senhor. Amém. E eu peço a você que tenha consciência disso, tá? Consciência disso, e que você, meu irmão e minha irmã, possa ser um instrumento para que essas emissoras sejam mantidas. Nós abrimos uma frente de batalha há cerca de um mês atrás, no Cariri Paraibano, que é uma região onde nós não tínhamos operado ainda em FM. Nós já operávamos lá com a Rede Fé Digital desde 2004, porque o sinal da Rede Fé Digital ele estava disponível desde 2004 para todo mundo, mas no Cariri nós não tínhamos ainda chegado em FM. E chegamos, eu diria, com poder e grande glória, porque a emissora mais potente daquela região, que é a Rádio Independente FM 107,7, ela passou a ser afiliada da Rede Fé, né, no horário noturno. É um pouquinho ainda, mas nós cremos que grandes coisas o Senhor já está fazendo. Amém. E lá do Cariri Paraibano, e não só se restringe ao Cariri Paraibano, vai também para o Rio Grande do Norte e o Pernambuco. Nós estamos alcançando ali 120 cidades. Glória a Deus. Tem a oportunidade de ouvirem a palavra de Deus diariamente, e tem sido para nós um motivo de muita alegria, né? Nós profetizamos antes de sair que nós iríamos voltar ao sertão da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará. Profetizamos, e naquela semana que eu disse, olha, em 7 dias, antes de se cumprirem 7 dias, nós vamos ter notícias lá do sertão. E glórias ao Eterno, nós tivemos notícias do sertão. O proprietário das rádios lá do sertão que nós
tínhamos uma parceria no passado, entrou em contato e nos fez uma proposta maravilhosa. Na verdade, praticamente a mesma proposta que nós tínhamos no passado, porque ele tem um respeito por nosso trabalho e ele disse, inclusive, olha, várias pessoas procuraram dessa área evangélica para alugarem as rádios aqui, mas eu não quis, né? Eu quero que ele já mostrou isso por diversas vezes, né? Que seja a Rede Fé, porque eu já conheço o trabalho, sei que a finalidade de vocês não é uma finalidade fora do reino, é dentro do reino de Deus, e eu estou tentando, né, conseguir os recursos necessários para nós voltarmos ao sertão da Paraíba também. As emissoras estão lá, existem no mínimo ali cerca de, eu acredito que 300 a 400 mil pessoas que podem ouvir a nossa programação lá naquela região, e que nós vamos voltar àquele lugar em nome de Jesus. Amém, eu creio. Genilson, chegando pergunta aqui do ouvinte. Amém. O irmão Jônio, de Mamanguape, ele pergunta o seguinte: essa entrevista é de que caráter? Religioso ou político? Isso é uma coisa que eu tenho prazer de responder, irmão Jônio. E eu gosto sempre quando me fazem esse tipo de pergunta, porque nós somos filhos de Deus em qualquer ambiente que nós estivermos, em qualquer frente de batalha, nós somos colocados ali a combater, né? Então a entrevista ela é de caráter integral. Você pode fazer perguntas de cunho, ele perguntou religioso, né? Religioso ou político, de qualquer segmento, de qualquer área, você pode fazer a pergunta, né? E eu sempre digo aos irmãos que o homem de Deus, ele deve ser um homem de Deus em qualquer setor que ele estiver atuando. Eu trabalhava em uma rádio onde, quando eu conheci o Eterno, né, na verdade comecei a conhecê-lo, porque é um processo. A gente tem mais de 23 anos de caminhada, mas estamos no processo ainda conhecendo o Senhor. Por isso que a palavra diz, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E quando eu conheci o Senhor lá em Maceió, e que nós viemos morar em Campina Grande, eu comecei a trabalhar em uma emissora local aqui. E a palavra de Deus, meu irmão, ela não volta vazia. Ela alcança os propósitos pelos quais ela é enviada. E eu me lembro que começou a ser um tormento a programação que eu fazia naquela emissora. Apesar de ter o nome de Alegria Geral, que era o programa que eu apresentava, né? Mas aquilo passou de um certo tempo em diante a ser um tormento para a minha vida. Eu não tinha mais prazer naquilo. E eu só tinha prazer quando eu tocava uma música de Xuxa que falava o tempo das crianças, que acho que o título da música era Tempo de Esperança, né, que era linda aquela canção. Quando eu tocava naquela época o padre Marcelo Rossi, cantando aquela música Anjos de Deus, e quando eu tocava naquela rádio Aline Barros, que é com aquela canção Caminhos da Paz, acredito que é Caminhos da Paz, ou é Caminhos de Deus, uma coisa assim. Era quando eu tinha prazer. O restante era um tormento para mim, eu não queria mais trabalhar com aquela musicalidade. E eu me lembro quando eu fui pedir demissão, fui conversar com as proprietárias da emissora, e a gente tem um respeito muito grande por elas, e elas por mim também. Eu me lembro que ela disse, olha, não misture a religião com o seu lado profissional. E eu disse a elas, não, eu não estou misturando. Na verdade, o que nós estamos produzindo com as nossas vidas é o resultado que nós vamos prestar contas. Então, eu não visto uma roupa de cristão e digo, olha, agora eu vou falar de um assunto religioso. E depois eu visto uma roupa de político e digo, vou agora falar de assunto político. Não. O mesmo Genilson, que opera dentro do ministério, prega numa congregação, independente de onde seja ou em qualquer lugar, é o mesmo político é o mesmo Genilson que, como político, está ali fazendo um discurso político e um dia, se assim o Senhor permitir, vai chegar a ocupar uma cadeira no Parlamento Mirim, que é a Câmara Municipal aqui de Campina Grande, ou na Assembleia Legislativa da Paraíba, na Câmara Federal,
quem sabe no Senado Federal, ou aonde o senhor quiser me levar, é o mesmo. E eu me lembro, irmã André, você me interrompa aí quando quiser, porque você sabe que... Eu estou tentando. Tá tentando. Eu me lembro que uma irmã, né? Aliás, não sei nem se era irmã, é a mania que a gente tem de chamar os irmãos, as pessoas de irmãs. Profeticamente a gente chama, né? O André, quando vai falar com qualquer pessoa, ele se refere àquele irmão ali, papai. Né? Aquela irmã ali, a gente a chama de irmão. Eu me lembro que uma pessoa disse assim, quando estava fazendo aquela campanha de deputado federal, né? O que eu vou ganhar se o senhor for eleito? Eu digo, olha, eu pretendo continuar sendo um homem de Deus no Congresso Nacional. Essa é a intenção, né? Essa, na verdade, é a nossa missão. E ai de nós, se nós não cumprirmos essa valiosa e importante missão que o Eterno nos deu. Exatamente. Chegando pergunta, inclusive, do irmão Jônio, ele diz assim, aqui o irmão Jônio, como cristão, como lidar com o sistema político corrompido, estar no meio e não se corromper e ainda ter que combater essa conduta? Exatamente. Eu acho, irmão Jônio, e aproveito e mando um abraço aí para a nossa irmã Alexia e todos que estão ouvindo aí a Rede Fé em Mamanguape, né? Nós temos uma grande audiência aí na região de Mamanguape, essa região toda aí, Jacaraú, Timbó de Jacaraú, toda aquela região, nós somos muito ouvidos, inclusive pessoal aí de também Sapé, tem uma parte ali de, esqueci o nome da cidade ali, pessoal da usina Santa Helena nos ouve muito aí. Um grande abraço para todos vocês. Eu digo, irmão Jônio, como fazer isso? Eu digo, nós estamos equipados para combatermos aquilo que é da parte do maligno em qualquer lugar onde nós estejamos. Aliás, a palavra do Eterno, ela diz que para isso se manifestou o Filho de Deus na terra, para desfazer a obra do maligno. Então, aonde nós estivermos, irmão Jônio, com aquilo que já está em nós, que é a palavra do Senhor, e o Espírito de Deus, nós já estamos disponíveis ali para combater o bom combate e darmos evidência, né, que os homens possam enxergar em nós o caminho, a verdade e a vida. Então, eu acredito que nós vamos, como cristãos, conviver nesse âmbito, como já estamos convivendo, da forma que o Senhor nos preparou, né? O cristão, na verdade, irmão Jônio e demais irmãos, ele deve dar testemunho que é cristão fora dos lugares onde se reúnem os cristãos, né? Por exemplo, se você é cristão, onde só tem cristãos ali e pessoas estão dando bom testemunho, é muito fácil. Agora, onde nós devemos dar testemunho que somos cristãos é exatamente onde as trevas operam. Resumindo tudo, né? Não há necessidade de luz onde há luz. A necessidade de luz é exatamente onde há trevas. Não há necessidade de sal quando a comida já está no ponto ideal de sal, né? A necessidade de sal quando o negócio está insosso. E você pode ter certeza que esse âmbito político, né, esse setor político é uma coisa insossa, é uma coisa que é necessário sal. Não obstante, ou apesar de, nós sabemos que existem parlamentares cristãos em todo o Brasil, né? Mas só tem um problema, em menor quantidade. Então nós precisamos de aumentar essa dosagem de sal, aumentarmos a intensidade da luz. E aí sim nós vamos ter como desfazer muitas coisas que foram feitas e construirmos uma nova história, né? Não tem como mudar a história. Tem mais aqui? Mudar a história não dá mais. A história, ela já foi escrita por quem participou efetivamente da construção dela no passado, né? E às vezes é contada até de uma forma mentirosa aos homens, porque infelizmente, se a gente for observar para comparar os livros de história com a realidade dos fatos, às vezes tem coisas que foram colocadas aí tendenciosamente, tá? Mas o que nós podemos fazer é construirmos uma nova história. E é isso que nós estamos lutando para conseguir. Tem mais, ele fala assim, que projetos de combate à corrupção você tem? Ou se já tem, como colocar em prática no meio político?
E tem mais, eu vou fazer mais as próximas perguntas dele, Genilson. Diz assim: como surgiu o desejo de estar no meio da política e houve alguém especial que lhe incentivou ou surgiu no coração? Eu vou começar da última e depois você vai me lembrando as primeiras, porque eu estou aqui com a mente a mil, às vezes não consigo vamos lá. Recordar tudo, né? Como surgiu? Irmãos, quando o Espírito do Eterno ele entra no espírito do homem, nós passamos por um processo de novo nascimento. A gente não pode mais olhar para o mundo que jaz no maligno e que está sendo subjugado por agentes públicos ou de qualquer área, por forças das trevas, e ficarmos dizendo: Senhor, tem misericórdia, Senhor, faz alguma coisa, Senhor. Manda um anjo aqui acabar com isso. A gente não tem como fazer mais isso, porque a gente entende que somos nós que temos que fazer isso. Ele nos deu autoridade e poder para isso. No passado eu não entendia assim, mas quando eu comecei a intensificar e vendo os atos de corrupção, a roubalheira nesse país, as coisas terríveis que o nosso povo tem enfrentado, eu comecei a orar ao Pai, né? E eu me lembro muito bem que na oração sem cessar, que antecedia a eleição de 2014, tá? Aliás, de 2013, né? Não, de 2014 mesmo. A oração sem cessar que antecedia a eleição de 2014 era uma oração apenas de 24 horas que a gente vinha fazendo todo mês, e o Senhor, naquela oração sem cessar do ano de 2014 ou 2013? Eu fiquei aqui na dúvida aqui agora. Eu acho 2014. Naquela eleição que era uma eleição federal, 2014, foi 2014, porque 2018 foi 4 anos depois, exatamente. Naquela eleição ali, naquele dia de oração sem cessar, o sábado que antecedia o domingo de eleição, o Senhor disse: além da oração, faça um jejum, porque há uma casta de demônios que está operando nesse país, que só vai sair na força da oração e do jejum, né? E conforme eu recebi do Senhor, eu transmiti aos ouvintes, e aí nós fizemos a primeira oração sem cessar com jejum. E quando foi no outro dia, eu digo: Senhor, pelo amor do Senhor mesmo, não funcionou. A caixa de demônios parece que continua no poder, porque aquele povo foi reeleito, né? Eu não vou nem citar aqui os detalhes para ser mais sucinto. Eu digo: Senhor, pelo amor do Senhor mesmo, e agora? Parece que não funcionou. Porque a impressão que a gente tem, às vezes, quando nós oramos e algo não acontece no tempo que nós esperávamos, é que, na verdade, não funcionou, né? Mas sabe o que é que a palavra de Deus diz, meu irmão e minha irmã? Diz que a gente deve simplesmente crer que já recebemos aquilo que nós pedimos e agradecermos por aquilo. É assim que a fé funciona. É assim que o Eterno, que chama a existência o que não existe como se já existisse, opera, e disse que nós fôssemos imitadores dele, né? E eu digo: bom, mas a nossa parte a gente fez. A gente só não tinha possibilidade de mudar o resultado das urnas, porque isso aí dependia do povo. Mas você veja o que aconteceu no Brasil a partir de 2015. Você observe a quantidade de coisas que foram descobertas, as falcatroas que vieram à tona, e como o nosso país passou a ser transformado e os casos de corrupção passaram a ser conhecidos a partir daquele ano, né? E aqui eu não estou dizendo que foi obra apenas da nossa missão e dos irmãos que oraram naquele dia, porque o comando que é dado do céu, ele é simultâneo em todo o planeta Terra. Vários outros irmãos e irmãs estavam orando naquele período, e eu creio, e jejuando, e combatendo o bom combate. E você veja, naquele período, cai uma presidente da República, né, por impeachment. E você observe que pessoas que a gente nunca imaginava foram denunciadas, reconhecidas como criminosas e foram para a cadeia. Se receberam a justa punição, aí é uma outra história, que não nos compete falar sobre isso agora. No entanto, se quiserem que eu fale, eu estou aqui disponível também. Mas
aconteceu um processo muito diferente na nossa nação. E daí surgiu o desejo, como foi? E aí eu continuei, Senhor, acabe com a corrupção, Senhor, mude a nossa nação. E nos anos subsequentes o Senhor me disse, quem deve mudar é vocês. Eu me lembro que estávamos no monte, um irmão profetizou, disse, meu irmão, você deveria ser candidato a deputado. Aí eu digo, olha, eu não tenho esse desejo, mas eu estou aqui para servir o Eterno. Se for de utilidade para o projeto do Pai, que se cumpra na minha vida a vontade dele. Né? Eu digo aos irmãos, irmã André, que essa questão política, isso não é o sonho da minha vida. Eu pretendo, o sonho da minha carreira como ser humano é ser um político bem-sucedido. Não, irmão. A minha carreira e a minha missão é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Nesses dias eu estava em uma congregação. Estava lá na última cadeira, sentado lá, eu visitado muitas congregações, e tinha um ministro de louvor, ministrando louvor lá no púlpito dessa congregação. E ele ali, tomado pelo Espírito Santo de Deus, vai até a minha pessoa, se dirige diretamente a mim e diz, olha, o desejo do seu coração, aquilo que você está pedindo ao Senhor, vai se cumprir. E naquele momento, especificamente, eu não estava pedindo nada, mas eu tenho aqueles desejos mais eu diria que são permanentes na minha vida. E para aproveitar aquela palavra profética que eu recebi como uma palavra profética, eu digo, eu vou pedir uma coisa agora ao Senhor. Senhor, que as rádios estejam sempre te servindo. Aleluia. Que a Rede Fé esteja sempre no ar, propagando a tua palavra. Exatamente, e é um desejo coletivo, prioritário do nosso coração. Eu digo, eu vou aproveitar essa palavra profética, porque eu creio que foi de Deus, né? E é isso que eu quero. Então, respondido, não ouvi uma pessoa, ouvi uma situação, não é isso, Genilson? Eu não fiquei ali, eu disse, não, eu quero ser eleito. Não. Para mim, meu amigo, se for eleito ou não for eleito, isso aí é só consequência do projeto do Eterno em minha vida. Né? Se ele determinou que eu vou passar naquela Câmara Municipal e vou ali ter assento em uma das cadeiras, para dar a minha contribuição para o município de Campina Grande como cidadão e vereador dessa cidade, então quem poderá impedir? Essa é a minha... E ali eu entendi, né, naquele monte e nas orações, eu entendi que nós tínhamos que ocupar lugar, porque se nós não ocuparmos, esses lugares vão ser ocupados por quem? Né? E ele me perguntou uma pessoa, né? Eu não digo que foi uma inspiração, mas foi uma indignação que me impulsionou ainda mais a tomar a decisão de lançar a minha candidatura lá em 2018 a deputado federal, que foi aquele Cabo Daciolo. Né? Cabo Daciolo foi deputado federal eleito pelo estado do Rio de Janeiro, e eu me lembro que eu vi um pronunciamento dele na Câmara Federal, e ele ocupou a tribuna e disse em rede de televisão aberta, disse, olha, eu estou aqui há cerca de 1 ano e 10 meses, e ainda não vi um projeto sequer ser votado em benefício do povo. É só contra o povo. Quando eu vi aquilo ali, eu digo, peraí, esse povo está quase na metade do mandato, né, de 2014 até 2018. Eles estão quase na metade e ainda não votaram um projeto sequer em benefício do povo, só contra o povo. E o pior de tudo, eles estão sendo pagos por nós. Não, peraí, está errado. Tem que mudar. E aí, aquilo foi um impulso para que eu dissesse, bom, pelo menos em quem votar, nas eleições de 2014, eu não estou falando de voto agora, né? Nas eleições de 2018, eu disse, o povo vai ter o nosso nome lá para avaliar e escolher, vai ter mais uma opção, né? Eu, na verdade, irmão André, e um ponto crucial, irmão Jônio e demais ouvintes, eu não queria mais votar no menos 20, a verdade é essa, né? Porque o dia da eleição, para mim, era um dia terrível. Era um dia terrível porque a maior parte daqueles candidatos, eles não me representavam e até hoje não me representam. A verdade é essa. Todas as vezes que eu ia votar, eu ficava, Senhor, esse é um ladrão, esse é um corrupto. Meu pai, o que é que eu vou fazer? Então eu escolhi o menos ruim e votava no menos ruim. Depois eu disse, não, eu não vou votar mais no menos ruim. Eu não dou meu voto mais a pessoas que eu não tenha uma observância com relação ao procedimento dessa pessoa.
eu não vou votar mais. E depois, quando eu entendi que o fato de não votar ajudava os corruptos a se manter no poder, eu digo, não, a gente tem que construir uma nova história e nós temos que ter candidatos em todos os setores da vida pública, né? Todos os cargos eletivos, vereadores, prefeitos, senadores, deputados, governadores, em todas as áreas de atuação política, nós temos que ter candidatos. Em 2018, eu ainda tive que votar no menos ruim para um pior não permanecer e tive que votar no menos ruim para um pior não entrar. Né? Por quê? Porque a gente não tinha candidatos que pudéssemos escolher que correspondessem às nossas expectativas políticas. E Mandré, fique à vontade. Pois é, e falando sobre corrupção, então ele tem essas duas perguntas, né? Se você tem algum projeto em combate à corrupção ou se já tem como colocar em prática no meio político, Genilson. Nós já estamos em curso com um projeto, irmãos. A Rede Fé é um projeto de combate à corrupção. Né? As palavras que nós falamos aqui, quando estamos realizando os programas, ou até mesmo em meio a uma entrevista dessa que eu estou concedendo aqui agora, depois de mais de 30 dias afastado dos microfones da rádio, isso já é uma ação contundente contra a corrupção. Porque não é comum você ouvir coisas como eu estou dizendo aqui em outros meios de comunicação. Então isso já é o que nós temos conseguido fazer de combate à corrupção, mesmo antes de sermos eleitos, né, em qualquer cargo. Né, nós já estamos combatendo a corrupção. Na medida que você conversa com alguém no meio de uma rua ou na sua congregação que você faz parte, com relação à importância dela no processo político, você já está num projeto de combate à corrupção que é de todos nós. Né? Aí em Natal, por sinal, os irmãos estão unidos no projeto Natal Precisa de Você. E é um projeto da Rede Fé também. O projeto Natal Precisa de Você é um projeto da Rede Fé. Isso mesmo. É um projeto de todos os filhos de Deus, porque nós devemos ser os maiores combatentes da corrupção. Porque a corrupção, meu irmão, ela rouba o direito das crianças até de nascerem. A corrupção, ela rouba o direito das crianças de terem uma educação de qualidade e uma assistência à saúde. Ela rouba os sonhos de milhares de pessoas. Ela rouba a vida dessas pessoas. Então nós estamos em constante execução desse projeto de combate à corrupção. Com relação específica ao legislativo, né, nós temos algumas ideias que podem cooperar no combate à corrupção. E entre as quais, né, porque existem as limitações da atuação parlamentar, um vereador ele não é responsável, por exemplo, com um encargo constitucional de, vamos dizer, tem atribuições que competem ao Poder Executivo e outras atribuições que competem ao Poder Legislativo. O campo do legislador, do vereador, do deputado ou do senador é exatamente de legislar, criar projetos de lei que possam alterar as leis ou até criar novas leis que sejam verdadeiramente eficazes para dar a resposta que a sociedade precisa receber na vida de um parlamentar. Então nós temos vários projetos, né, que eu não vou ter tempo de dialogar com os irmãos aqui agora e ficaria muito complexo de explicar em um curto período de tempo, mas eu quero pedir ao irmão Jônio, né, que entre em contato com o nosso WhatsApp especial para esse período, né, e pelas nossas redes sociais, que é Genilson Lucena Oficial. Você pode me seguir no Instagram, Genilson Lucena Oficial, mandar um direct para mim, ou então me seguir, né, no YouTube, que é o Genilson Lucena apenas, só Genilson Lucena, ou na minha fanpage lá no Facebook, que é Genilson Lucena Oficial. E eu vou dar um número aqui de um WhatsApp que você vai poder adicionar aí e você vai fazer essas perguntas e eu poderei mandar, inclusive, algo mais detalhado para você. O número, anote aí, esse número é novo, hein? É o 98757-7102. 98757-7102, tá? Eu vou lançar em breve, né, um panfleto com alguns projetos que nós vamos trabalhar nesse período e entre os quais
o de combate também à corrupção. E eu entendo, queridos, que o simples fato de nós estarmos atentos à questão política já é uma grande ação de combate à corrupção que todos nós podemos estar integrados. Amém. E ele fala o seguinte: eu acredito nessa mudança e essa mudança começa pela Igreja do Senhor. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Chegando aqui um áudio da irmã Sônia, do Major Veneziano. Bom dia, irmã Sônia. Você vai tocar? Vamos lá, vamos ouvindo. Vou tocar, vamos lá. A paz do Senhor, irmão Genilson, irmã Andréia e a todos que nos ouvem. Irmão Genilson, que prazer, irmão, ouvir a sua voz aí na rádio, viu? É muito bom. Em pleno domingo, tá ouvindo a voz do irmão. Não que não seja bom ouvir a voz de Andréia, de Hélio, do irmão Tiago, mas se vocês me entendem o que eu estou querendo dizer. Eu não quero fazer nenhuma pergunta, mas apenas eu ouvindo o irmão falar, né, de quando era trabalhava numa outra rádio e que era um tormento, né, quando era para colocar algumas músicas. E é isso aí, é porque é o seguinte, né, irmão? A gente sabe que quando uma coisa não é do Senhor e a gente está em comunhão com Ele, se a gente for fazer, o Senhor testifica, nos inquieta, a gente não sente paz e o Espírito Santo nos cobra. Então, se tiver em comunhão, é muito fácil saber, sem não precisa ninguém chegar e dizer, isso aqui não é de Deus, isso aqui é de Deus. Se tiver em comunhão com o Senhor, o Espírito Santo com certeza cobra de nós. Viu, irmão? E é um prazer. E em nome de Jesus, eu torço para que o irmão seja vitorioso, né? Dia 15, estaremos lá. E amém, glória a Deus, irmã. Pois é, irmão Genilson. Muitas pessoas, elas ficam receiosos com a questão do homem de Deus e a política. Por quê? Porque já tem se notado muitos que se corrompem no decorrer da caminhada. E, como a gente sempre fala, existia algo antes. Essa corrupção, ela não nasce assim, ou o homem de Deus é de Deus ou não é de Deus. Exatamente. Quando algumas pessoas dizem assim, olha, eu não apoio cristãos na política porque quando eles entram lá, eles se corrompem, né? Eu costumo responder essa pergunta da seguinte forma, irmãos. Na verdade, irmãos, muitos que nós soubemos que eram corrompidos, ou que se corromperam, ou que os atos de corrupção vieram à tona no exercício de um mandato eletivo, né, de um cargo que eles foram eleitos para exercerem, na verdade eles já eram corruptos antes. Porque muitos deles, inclusive, usaram os votos da religião para elegê-los. Infelizmente é isso, né? Quem conhece o reino de Deus, ele não vai trocar pelas coisas desse mundo. Quando Satanás leva Jesus para aquele lugar alto e diz, olha, mostra a Jesus os reinos desse mundo e diz que estes reinos foram dados a ele e que se ele o adorasse, eles seriam dados a Jesus. Jesus, firmado na palavra, diz, só ao eterno adorarás. Você está entendendo, irmão? Essa deve ser a nossa postura. Eu pregava em uma congregação essa semana, todos os dias praticamente estamos pregando em congregações diferentes, eu estou inclusive com a agenda disponível, se você está me ouvindo aqui e quiser me convidar, eu acho um prazer, irmão, porque nesse período da abstinência, de estar na rádio, de que a rádio é quase uma espécie de... Ela não gosta quando eu falo essa frase, né? Esse período que eu fico com desejo de pregar o evangelho aos irmãos, assim, lá em escala. É muito bom quando eu recebo o convite de ir pregar nas congregações dos amados. Eu pregando numa congregação, e geralmente existe aquele momento da oportunidade, né? E aí um monte de irmãos usaram da oportunidade e profetizaram com força, viu, meu amigo? Você sai
de um culto desse assim, olha, já flutuando, né? Muitas promessas, profecias e profetadas também e tudo mais. E aí eu digo, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, na minha parte, né? Eu digo, irmão, sabe qual é a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho é que se Satanás quisesse entregar os reinos desse mundo a muitos dos irmãos, eles aceitariam. Você está entendendo, irmão? Infelizmente, essa é a atitude. E os corrompidos da política, eles aceitaram o que Satanás propôs a eles. Você está entendendo? Mas a minha missão, e de qualquer homem de Deus, é exatamente de dizer, nós não estamos olhando para os reinos desse mundo, mas nós temos um reino que é acima de tudo isso e jamais passará, que é o reino de Deus, né? Quando eu falo uma palavra dessa, irmão, é como se fosse um balde d'água em cima da fervura. Mas eu quero lhe dizer, irmão, que nós não estamos nesse mundo para buscar as coisas desse mundo, não. Nós estamos nesse mundo para buscar as coisas do céu. E quando eu digo as coisas, não são coisas materiais, não, são imateriais. É nessa corrida pelo que é imaterial que a gente todos os dias se levanta e agradece ao Pai. Não busque as coisas desse mundo. E pode ter certeza que você será a luz aonde você estiver. E sabe onde é que precisa de luz? É onde há trevas. Sabe onde é que precisa de médico? É onde tem um doente. É por isso que eu mando um abraço aqui para todos os agentes de saúde. E se tem uma categoria que eu quero literalmente levantar a bandeira e valorizar neste Brasil, são os agentes de saúde. Porque eles estão levando amor em assistência à casa das pessoas. Eu aproveito e mando um abraço aqui para a irmã Paula, para a irmã Fofa e para todos os agentes de saúde aqui da região de Campina Grande. Doando vida. Exatamente. E a carreira é tão corrida, irmãos, que se por um benefício não legal, que é exatamente um ato de corrupção, você trocar a eternidade por um benefício momentâneo e passageiro, eu vou dizer que é falta de inteligência. Exatamente. E não só falta de inteligência, André. Para alguns, é falta de novo nascimento. E de caráter. Literalmente isso. E eu quero dizer mais. Para se ter caráter e para se ter vontade de fazer o certo, não precisa ser crente, evangélico, religioso, não, irmão. São princípios que já estão, muitas vezes, dentro da consciência do homem que nem tem lei, né? Eu digo lei de Deus, né? Já estão dentro daquele homem ali. E existem homens que não são religiosos, que são muito mais honestos do que vários que são religiosos. Moral e bom costume. Exatamente. Então, isso é questão de princípios e nós carregamos esses princípios pelas muitas misericórdias do Eterno. Aleluia. Você pode mandar a sua mensagem pelo 83987462333. Escreve lá a tua pergunta e vamos seguindo. Aqui tem mais uma pergunta, vem da irmã Lilian, da Liberdade, Genilson, fala sobre alguns, dentre os projetos que você apresentaria, quais as contribuições na área de educação, visto que um braço da missão Rede Fé é educacional. Boa pergunta, né? A vida de um parlamentar, ela não é fácil, né? Porque se você for um parlamentar que você queira realmente andar na contramão do sistema, você provavelmente vai ser muito combatido, porque o sistema muitas vezes é um bandido, né? Literalmente. É um bandido que não quer literalmente que seja mudado. O sistema, ele está enraizado na corrupção, né? E essa corrupção, ela faz o que tiver de ser feito para permanecer no poder, né? Eu entendo, irmã Lília, que a educação ela deve ser prioridade máxima de qualquer executivo e de qualquer legislativo. O legislativo criando leis que realmente incentivem, promovam e valorizem o educador, né? Incentivem e promovam o educador. Porque a gente sabe que se não houver uma valorização dos profissionais da área de educação, não há uma boa educação, irmão. Eu estava conversando ontem com a irmã Márcia, que é filha
do irmão Marcos, da irmã Maria José, e ela dizendo, olha, eu estive numa creche municipal e eu fiquei, ela dizendo para mim isso ontem, eu fiquei maravilhada com a estrutura daquela creche. E ela tem uma criancinha pequena, acho que não tem nem um ano. Ela disse, olha, eu não encontrei em nenhuma outra escola que eu visitei aquela estrutura que eu vi naquela creche. E eu, inclusive, matriculei o meu filho lá. E não foi pela estrutura, porque eu vi naquela creche, pelas muitas misericórdias do Senhor, uma gestora comprometida com a educação, né? E uma equipe realmente dedicada ao ato de educar. E ela disse, olha, eu percebi aquilo como uma mão de Deus, porque ela tinha procurado alguns berçários, era naquela linha de berçário, e ela disse, um que eu queria colocar era muito caro. Eu praticamente ia ter que trabalhar para pagar o berçário, não compensava. Mas o Senhor me levou àquela creche, e eu disse a ela, exatamente, irmã, existem creches que têm estruturas muito superiores às estruturas da rede privada. Não é isso, irmã? Isso mesmo, e reciclagem dos professores e capacitação das pessoas que estão ali ligadas diretamente, isso é uma realidade. E é para ser dessa forma. Exatamente. Os recursos, inclusive, do Fundeb, que vai continuar, né? Inclusive foi aprovada a continuidade do Fundeb, eles vão continuar vindo para os municípios e esses recursos devem ser investidos em larga escala, realmente nas escolas municipais e sobretudo, na vida do profissional da educação. Então eu desejo, né, lutar por essa categoria dos professores e aqueles que trabalham na área da educação, como diria minha mãe, com garras e dentes, irmãos, porque eu entendo que a educação é realmente o princípio de tudo, né? Pitágoras, ele tem uma frase muito célebre que diz assim, é necessário educar as crianças de hoje para nós não precisarmos punir os homens de amanhã. Né? Se nós educarmos as crianças de hoje, elas não serão aliciadas pelo mundo do crime tão facilmente. E sabe qual é a principal educação que as crianças devem receber, irmão? É educação nos princípios da palavra do Eterno. Amém? E nós, especialmente aqui da Missão Rede Fé, como a irmã Lilian, ela citou, né, nós temos um braço educacional que é a Faculdade da Criança. A Faculdade da Criança, ela ainda é uma entidade privada, né? Mas eu creio que em breve ela vai passar a ser uma entidade de um outro caráter e ela vai servir as pessoas menos favorecidas. Nós hoje já fazemos de tudo para fazermos isso, mas ainda há uma mensalidade que é paga. Mas eu creio que nós vamos conseguir transformar a Faculdade da Criança ou uma unidade semelhante, né, para realizar trabalhos educacionais, especialmente aos menos favorecidos. Amém, e com o nosso mandato, né, seja onde nós estivermos, na Câmara Federal um dia, ou aonde nós estivermos, nós vamos incentivar ainda mais ações que possam promover aquilo que está servindo para educar as crianças. Educar as crianças e valorizar os profissionais da área de educação. Amém. Não é uma pergunta, Genilson, ele fala o seguinte, é o irmão Josinaldo de Esperança, ele diz, não tenho uma pergunta a fazer, mas tenho a falar, que eu creio que é permissão de Deus para o pastor Genilson Lucena estar na área da política. Com certeza as mudanças virão, porque o pastor Genilson tem o Espírito Santo de Deus e onde ele estiver, ele é luz. Glória a Deus por isso, meu irmão. E você pode mandar a sua pergunta aqui para a gente pelo 83987462333. Bênção, pessoal. Eu não estou enxergando aqui o nome de vocês aí no Vamos dar uma passadinha aqui. Mais um abraço para vocês. A Johanna está por aqui. Paz do Senhor, Johanna. Final do telefone 7436. O Bega. A Maria José do sítio Paquivira, eu acho que é isso. É isso. Isso mesmo, de Natuba. A paz, irmã.
o irmão Edilu. Isso. A irmã Diana, do Catolé, o Arthur Vinícius. Ele mandou um áudio. Vamos ouvir o áudio dele? Vamos lá. Bom dia, pastor Genilson, aqui é a irmã Ceiça de Lagoa Salgada. É por isso que eu dou total posição a você, estou orando, né, por você, né, comecei a campanha, né, de oração e aqui precisa mudar esse país, né, e estamos juntos aí, né, e da corrupção, né, que o povo só quer saber de quem está com a mentira, quem está com a verdade, não quer saber, aqui é assim. Quem compra com voto, compra de voto aí, não quer ajudar as pessoas que precisam aqui de Lagoa Salgada. Mas graças a meu bom Deus que colocou você para guerrear e junto aqui nós, pode o inferno se levantar, mas maior é nosso Deus que está ao nosso lado, viu? Conte comigo, essa mulher guerreira, que todo mundo sabe e me conhece aqui, que eu sou uma mulher guerreira, batalhadeira. E não vou deixar nem ninguém botar eu para baixo. Eu vou andar de cabeça erguida. Amém? Aleluia, irmã. Glória a Deus. Irmão Flávio Marques. Fala, shalom, shalom, amado Genilson e Andréia. Flávio Marques e família do bairro do Mutirão. A paz do Senhor Jesus, irmão. Irmã Solange, estamos precisando de pessoas como o pastor Genilson nessa área mesmo. Homem de grande valor. Aleluia. Que pensa em cada um de nós com detalhes. Glória a Deus por isso, minha irmã. Irmão Ralph. Glória a Deus, meu irmão. E você pode mandar a sua pergunta aqui pelo WhatsApp da Fé, que é o 987462333. Irmão Leonardo, vamos lá. Caro irmão, missionário e pastor Genilson Lucena, Shalom, Adonai, irmão Leonardo, como vai, rapaz? Estou com saudade. Como é que tá a tua saúde? Como é que tá a vontade de querer ganhar para vereador, rapaz? Deus abençoe. Tchau, amém, tchau. Amém, tchau, irmão Leonardo. Bom dia. Eu estou bem de saúde, irmão Leonardo. Eu, nesses dias, tive meio gripado. Eu fui pregar num lugar e terminei esticando um pouquinho mais. Aí fiquei meio gripado, irmão. Eu digo, meu Deus, será que eu estou com esse coronavírus? Está repreendido em nome de Jesus. Arrochei limão com mel e ainda tomei mais como é o nome daqui? Um sachêzinho de Imunovic. Vitamina C, né? E ganhei dos irmãos lá da Nord Pharma. E eu digo, meu amigo, olha, dentro de um dia eu melhorei, viu? E inclusive falei até para a irmã Diana lá do Catolé, tive com ela nesses dias e com o irmão Inácio, e aí ela disse, eu estou meio gripada. Eu digo, olha, arrocha limão. E se eu soubesse que a senhora estava assim, eu tinha até trazido uns limões, aliás, aqui da nossa casa, que tem um limoeiro aqui, mas é isso, irmãos, eu tenho trabalhado muito, tenho andado muito. Como eu falei para os irmãos no início, né, tem sido um momento exaustivo nesse campo das visitas, né, e nós não temos outra forma de divulgarmos a não ser indo e conversando com os irmãos, conscientizando e levando o nosso projeto, como eu falei no vídeo que eu fiz recentemente. O projeto não é meu irmão, é mais seu do que meu, o projeto é nosso. Alguém tem que colocar o nome à disposição para que as pessoas possam ter opções, né? Ou então, aqueles que estão no poder, eles já estão lá e querem permanecer, né? Então esse projeto é um projeto nosso, depende de você que está nos ouvindo,
né, de conversar com outras pessoas, informar e fazer uma avaliação clara de vários homens e mulheres que colocam seus nomes aí como pré-candidatos, né? E mediante essa avaliação você tomar a sua decisão. Amém, queridos? Tem mais gente aí, irmã? Tem mais um áudio chegando. Pai do Senhor, irmão Genilson. Aqui é a irmã da paz, de esperança, irmã Genilson. A paz, irmã da paz. Tá tudo bem com o Senhor, graças a Deus. Tô orando pelo Senhor, para o Senhor ter a sua vitória, viu? Para Deus fazer o desejo do seu coração. Que a mão do Senhor esteja sobre sua vida em tudo. Deus abençoe e tudo de bom, viu? Que pena que eu não moro aí em Campina, né? Moro aqui em Esperança. Mas Deus está realizando o desejo do seu coração, viu? E tudo vai dar certo, em nome de Jesus. E aí, irmã da paz, esperança. Em nome de Jesus, irmã da paz. Muito obrigado. Saudade da irmã. Aproveito e mando um abraço para todos os nossos amados aí de Esperança e toda a região do Brejo, que é ouvinte da programação da Rede Fé. Muito bem. Chegando por aqui, a mensagem do nosso irmão Obed diz: a hora é agora, chegou a hora de mudar a história. Por aqui nos bastidores. A paz do Senhor, irmão Obed. Isso mesmo. Aproveito e mando um abraço para o Obed. O Obed, ele é pré-candidato a vereador aí na cidade de São Gonçalo. É um fiel cooperador da Missão Rede Fé. Mando um abraço para ele. Mando um abraço para todos os nossos amados aí de São Gonçalo que têm ouvido tanto a programação da rádio e são mantenedores dessa missão. Mas, irmã André, fico à disposição, viu? Amém. Chegando aqui também mais mensagem da irmã Guia. Diz assim: a paz do Senhor, pastor Genilson, boa sorte. O Senhor Jesus continue lhe abençoando. Amém. Glória a Deus, minha irmã. Irmão Jailson de Jesus, ele mandou um áudio, vamos ouvindo. Pai do Senhor Genilson. Eu tava com saudade de escutar a sua voz. Como é que vai aí a obra? Vai dar certo mesmo? Em nome de Jesus eu creio, hein? E aí, como é que vai? Tudo bem, né? Graças a Deus. Sabia que eu tô torcendo aí pra você chegar aí, você conseguir ganhar a eleição aí, né? Ah, comprar essa rádio, eu creio, em nome de Jesus você vai conseguir, né? Porque Deus está acima de tudo, né? E eu creio que você vai conseguir, viu? Amém, a paz de Senhor pra você, tudo de bom pra vocês aí. E tu sabia que eu sou de Jesus? Aleluia! Eita glória! Genilson! Que bom de ouvir tua voz! Alegria! Tchau! Tchau! Glória a Deus! Deus vai fazer de Jesus aí, eu creio! Um abraço, amado. Um abraço para você. Eu tô com muita saudade. Amém! Nessa condição de entrevistada, eu fico querendo operar a rádio. Eu tô vendo né? aqui, mas vamos lá. Tem Vocês mais... estão acompanhando aqui, eu quero apertar o botão e ela não quer deixar. Eu disse, deixa eu operar um pouquinho, irmã André. Ela disse, não, você é uma entrevistada. Chegando mais uma pergunta, diz assim: o que você vai fazer pela segurança? Tem algum projeto? Eita Jesus. A segurança, constitucionalmente, ela é uma atribuição do poder federal, em uma determinada esfera, com a Polícia Federal e as Forças Armadas, e do poder estadual, com a Polícia Civil e a Polícia Militar. E uma instância já de operação menor, da Guarda Municipal para algumas cidades, né? Nós temos alguns projetos nessa área que são complicados, inclusive, de falar em pouco tempo, né? Mas que nós vamos ter um maior tempo, inclusive, e vamos ter um período aí agora onde, quando for homologada a candidatura, nós estaremos lançando oficialmente alguns pontos do nosso programa parlamentar, tá? Da nossa ação parlamentar, e entre os quais estará exatamente essa questão da segurança pública, né? Eu entendo, irmãos, talvez você que está me ouvindo agora, você vai estranhar o que eu vou falar, mas eu entendo que segurança pública
segurança pública é combatida, segurança pública é efetivamente realizada a partir da própria geração de emprego e renda. Talvez você diga assim, não, mas como? O que é que tem a ver isso? Eu digo que tem tudo a ver, meu amigo. Se você tem pessoas que estão ali com oportunidade de trabalho, jovens que ao concluírem o ensino médio, eles já estão ali com oportunidade de trabalho, eles não vão servir ao mundo do crime. Você imagine quantas dos jovens hoje estão servindo ao mundo do crime, inclusive por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Porque tem restrições com relação à punição, e o mundo do crime se aproveita da menoridade, né? Então, se você dá oportunidade de educação, e uma educação de qualidade, e faz com que o horizonte profissional desses jovens seja realmente ampliado, o mundo do crime não vai ter pessoas fáceis de serem aliciadas para servir aos interesses malignos. Então eu acredito no combate nessa área de segurança pública, eu acredito que começa pela oportunidade de educação de qualidade e geração de emprego e renda. Você imagine os bolsões de miséria que existem nesse país. E esses bolsões de miséria, eles foram criados por falta de oportunidade. Aí depois as pessoas enveredam pelo mundo do crime e eles acreditam que é na construção de presídios que vai realmente dar segurança pública à população. E não é. Na verdade, o sistema prisional brasileiro, ele precisa ser repensado, revisto e atualizado o mais rápido possível. Porque o que se forma muitas vezes dentro de um presídio não é uma pessoa capaz de voltar ao convívio da sociedade. Se forma uma pessoa ainda mais revoltada com a sociedade, que não deu uma oportunidade de educação, que não deu uma oportunidade de emprego e que ainda mais fez com que essa pessoa ficasse com a liberdade privada dentro de um lugar onde ele parece mais um animal e come comida estragada. Eu também não estou dizendo aqui que é para ser um spa, o presídio, né? Mas tem que ser um lugar pensado para pessoas que saíram, inclusive, do propósito ou do caminho que o próprio Eterno determinou que o homem andasse, saíram do bom caminho e serviram ao maligno, né? E que talvez, no decorrer da própria pena, eles vão se arrepender. E eles precisam enxergar um outro horizonte. Porque se eles saírem do presídio com a mentalidade que eles entraram, pode ter certeza que depois de passar por verdadeiras universidades do crime, eles sairão piores do que entraram. Que os presídios sejam exatamente o que eles foram criados para serem, um local para reabilitação. Exatamente, A ação parlamentar dentro de uma Câmara Municipal, com relação a, por exemplo, uma atuação dentro dos presídios, ela, a não ser por influência e conhecimento, né, porque como um vereador eu posso conhecer um deputado e posso levar um projeto e dizer, deputado, vamos encabeçar esse projeto, né? Mas a ação de um vereador, ela é muito tímida em relação, é muito pequena em relação a uma mudança no sistema prisional e em outras áreas que não são de competência do vereador, né? Mas é óbvio que estando dentro do poder público, nós vamos estar ali intervindo naquilo que a gente puder intervir para benefício do coletivo. Amém. Lindenberg diz o seguinte, Lindenberg do bairro da Conceição: irmão Genilson, você vai fazer diferença na Câmara Amém. De Vereadores, pois lá precisa de pessoas de Deus. E falando aqui da mudança, inclusive dos presídios, não como um vereador, porque exatamente a esfera de atuação ela é pequena, mas como homem de Deus nós podemos fazer muito. Exatamente, já estamos fazendo. E já estamos fazendo. Inclusive temos frutos da fé. Temos várias pessoas que estavam no presídio, ouvindo essas emissoras, encontraram o Eterno lá dentro do presídio e hoje são homens de Deus do lado de fora. Eles começaram a ser homens de Deus lá dentro, porque precisa de homens de Deus lá, e ainda mais, eles são homens de Deus do lado de fora, que é o mais importante. Nós já estamos fazendo, sem mandato nenhum, mas porque somos incumbidos dessa missão de sermos sal, sermos luz, e desfazemos a obra do maligno. Amém. Eu, às vezes, falava com os irmãos, né, até do setor político mesmo, dizendo, olha, fulano de tal, antes da gente olhar para
alguém que é um corrupto, né? Como um ser corrupto, a gente tem que entender que aquele que é corrupto, infelizmente, foi uma pessoa que ainda não encontrou o Senhor, né? Foi uma pessoa que estava sendo útil ou está sendo útil ao maligno e que ele é carente de ouvir a palavra. E se ele quiser receber a palavra, a oportunidade está dada também a eles. Amém. Vamos ouvir mais um áudio aqui. Boa tarde, irmã Andréia. Boa tarde, irmão Genilson. Vá nessa fé. O Senhor é contigo, que o Espírito Santo te dê a vitória em nome de Jesus. Estamos nessa fé, em nome de Jesus. O Senhor é guiado por Deus, toda a sua equipe, e vamos à vitória em nome de Jesus. Estou orando que Deus abençoe sua vida, toda a sua família, viu? E que Deus realize todos os sonhos do Senhor. Em nome de Jesus, aqui é a irmã Ceiça, bairro Catolé, e irmão Edson, em nome de Jesus Cristo. Paz do Senhor, irmã Ceiça. O irmão Lucas mandou um áudio, mas está bem baixinho, irmão Lucas. Isso mesmo, todos eles ficaram. Oi, Genilson Lucena, boa tarde, aqui é o Lucas. Vamos mudar o Brasil, aqui é o Lucas de Campina Grande. Deus quiser. Oi, Genilson Lucena, aqui é o Lucas. Eu tô nessa fé orando por você, pra você ganhar as eleições pra vereador. E você vai mudar o Brasil e o mundo, se Deus quiser. Sobrinho da madrinha Edilza, tá bom? Fica na paz, Deus quiser. Paz do Senhor, Lucas. Tá aqui minhas orações por você. Por sua participação, irmão. Grata pelas orações, amém? A irmã Jane mandou áudio também, vamos ouvindo. A paz do Senhor, irmã Andréia, querido irmão Genilson. Saudade de ouvir sua voz, irmão, pelo rádio. Quero dizer que estamos aqui em oração. Essa vitória é sua, essa vitória é nossa, para a glória do nosso Deus. Se existisse vereador nacional, com certeza eu votaria no irmão, mas tudo tem um propósito na vida do servo do Senhor, e eu creio que esse é um propósito de Deus em sua vida, meu irmão. Siga em frente, rumo à vitória. Estamos torcendo e orando pela sua vida, amém, meu irmão? Fique na paz do Senhor. Amém, irmã, grata pelas orações. É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Genilson, as suas considerações finais, né? Eu quero agradecer a todos os irmãos pela paciência, pelas orações. Dizer que nós vamos intensificar nos próximos dias a participação nas redes sociais e nas lives, tá? Que você nos siga no Genilson Lucena Oficial no Instagram e no Facebook, tá? Facebook é a nossa fanpage, Genilson Lucena Oficial, e no Instagram, e siga no canal Rede Fé FM, tá? Perdão, no canal Genilson Lucena, no canal Rede Fé FM você vai seguir a programação da rádio, que eu falo tanto no nome da rádio que terminei dizendo aqui o canal da Rede Fé Oficial, né? Mas o meu canal pessoal é Genilson Lucena, então me siga lá, e naquele WhatsApp que eu acabei de citar, tá? Que é o nosso WhatsApp, que nós vamos estar nos comunicando com vários irmãos, e você vai estar entrando em contato com a gente, tá? E algumas dúvidas sobre os projetos e sobre qualquer assunto pertinente, você pode entrar em contato com o seguinte número: 98757-7102, tá? 98757-7102. Deixa eu falar um dado aqui no final, né? Eu recebi a informação que a safra de grãos do país, ela bateu recorde. A safra de grãos do nosso país bateu recorde.
neste ano de 2020. E entre os produtos muito produzidos no nosso país está o arroz. Aí eu pergunto, né? Por que o arroz subiu tanto? Por que o feijão subiu? Por que vários itens subiram se o seu salário não subiu? Tem alguma coisa errada. Recentemente, a Câmara Federal, ela enviou um pedido de explicação ao setor, né, pela razão desse aumento. E eu quero lhe dizer, meu irmão, se eles aumentaram, é porque eles tinham, de alguma forma, o direito de aumentar. Pode ser até que o aumento não tenha sido justificado, mas o direito de aumentar, eles com certeza tinham, que o fizeram, e você que foi às compras nos últimos meses, você pode ter certeza que você sentiu no seu bolso exatamente o efeito dos vários aumentos. Quem começou uma construção no período inicial dessa pandemia, comprava o tijolo ou milheiro a cerca de R$400. Tem gente que hoje nos informa que o tijolo já é comprado no mínimo a R$700, R$800. Um saco de cimento que custava R$19, R$20 já foi vendido a mais de R$30. Eu digo, o que é que justifica todos esses aumentos? E voltando especialmente aos grãos, né? Como é que a gente produziu mais e a lógica seria exatamente o preço diminuir, porque essa é uma regra básica do mercado, né? Quanto maior é a oferta, menor é o preço. Quanto maior é a oferta, menor é o preço. Mas o que a gente viu foi que os preços aumentaram. Aí eu digo, tudo isso aconteceu de uma forma legal. Se você não está conformado com as legalidades que parecem injustiças, eu digo, só tem uma coisa a fazer, é mudar os legisladores. Porque os que estão no poder, eles deram o cabimento, legalmente falando, de tudo isso acontecer. Às vezes você olha para tudo que acontece na nossa nação e claramente você tem a convicção que é uma injustiça. Você diz, não, mas isso é uma injustiça. Tá, todo mundo observa, não precisa nem ter uma grande inteligência para entender que é uma injustiça. Mas é feito. São ações que são tomadas e que infelizmente são legais no nosso país. Como é que a gente pode mudar isso? Mudando os legisladores. As leis estão aí, meu irmão. Você pode até não concordar com elas, mas elas têm que ser cumpridas. Agora, se você acha que existem leis injustas, então preste atenção no deputado que você vota, no senador que você vota, no vereador que você vota. E também no poder executivo, porque eles quem vão gerir os recursos que saem do suor do seu rosto. Eles quem vão gerir. Um trabalhador médio brasileiro, ele trabalha 5 meses por ano só para pagar os impostos. Então esses impostos, eles devem voltar para você em prestação de assistência à saúde, educação de qualidade, segurança pública, infraestrutura e tudo que deve ser investido com o dinheiro público. E eu quero lhe dizer, quando um parlamentar apresentar algum projeto de lei bom, que você diz, rapaz, que projeto maravilhoso, que coisa boa. Quando um prefeito, ou um deputado, ou um governador, ou até o próprio presidente fizer algo que você diz, rapaz, esse cidadão está trabalhando, essa cidadã está trabalhando, eu quero lhe dizer que eles não estão fazendo mais do que o dever deles, porque são muito bem pagos para trabalhar. E o que precisa é realmente isso, é mostrar trabalho e ter uma resposta para os desejos coletivos, né, que a gente muitas vezes fica angustiado só de ver a situação que o povo está. Tá? Então eu quero pedir que você reflita nessas coisas. Não sei quando vamos poder conceder uma outra entrevista. Eu ainda sou pré-candidato a vereador na cidade de Campina Grande. Amanhã vai acontecer a convenção do partido ao qual eu estou filiado nessas eleições e muito provavelmente a nossa candidatura será homologada e aí em outro período eu terei o direito de conceder uma outra entrevista já como candidato a vereador.
No momento eu sou pré-candidato, eu peço que você continue orando, intercedendo, que me siga nas redes sociais, Genilson Lucena Oficial no Instagram e a nossa fanpage no Facebook. E tem um perfil pessoal, Genilson Lucena, que não é aquele Genilson Lucena que está lá com a capacidade máxima já atingida, né? Que você pode nos seguir lá em outro perfil pessoal, tá? E no canal no YouTube, que é Genilson Lucena. Eu creio que grandes coisas já estão acontecendo na nossa nação e que outras maiores irão acontecer com a intervenção dos filhos de Deus na terra. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Chegando aqui uma mensagem, Genilson, diz: bom dia, quero agradecer a vocês porque a minha mãe não está bem e ficou sozinha em casa. E vocês são a companhia dela dia e noite, principalmente à noite, pois é a hora mais difícil para ela. Eu me chamo Mônica e minha mãe é Socorro. Então, a paz do Senhor, irmã Socorro, irmã Mônica, paz do Senhor. O irmão João Augusto, do sítio Amaragi, diz: está trabalhando em casa e ouvindo a rádio. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria só deixar aqui na minha fala final, irmã André, o que está escrito em Provérbios, no capítulo 29, no versículo de número 2, que diz assim: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O Brasil que você quer, eu já estou falando no âmbito do Brasil, está nas suas mãos, meu irmão. Agora nós temos que levantar a nossa visão, olhar para o alto, é de lá que vem o socorro, mas o socorro vem para nós e para nós compartilharmos com aqueles que precisam ser alcançados. Amém? Que possamos arregaçar as mangas e partir para cima, e o Senhor é conosco. Amém. Em nome de Jesus, o Cristo. Aleluia! É aquela coisa de tchau e querendo ficar. Não é? Glória a Deus, irmãos. Então vamos esperar. Posso pedir uma música? Pode, diga aí qual música você quer. Aquela música Pra Cima Brasil, de João Alexandre. Tá por aí ela? Acho que tá lá no finalzinho que Lavínia tocou, não foi? Assim, vamos Brasil. achar. Possível tocar. Essa música ela é muito reflexiva e eu acho linda essa canção, maravilhosa. E serve para que a gente possa refletir da importância de todos nós inseridos nesse contexto social, né? Às vezes as pessoas falam de avivamento, irmãos, mas o verdadeiro avivamento, irmão, é quando a igreja conseguir intervir na sociedade e produzir na sociedade aquilo que possa mudar esses atos de corrupção e de injustiça, muitas vezes até com conotação, entre aspas, legais, né? Porque eles querem, nesse país, infelizmente, dizer que o errado está certo e que o certo está errado. Mas eu creio que quem tem o Espírito Santo de Deus, como disse a irmã Sônia lá no início, compreende claramente e pode discernir entre o bem e o mal e vai realmente estar junto, unindo forças e cooperando para criarmos uma nova história, na verdade, construirmos uma nova história. Vamos juntos. Amém. Com força, foco e fé. Então vamos lá, vamos ouvindo João Alexandre e a canção Pra Cima Brasil, Rede Fé com Fé, tudo é possível. Como será o futuro do nosso país?